Bom, falando em desejo, em cadeia de desejo, para a virtuologia, nós vamos olhar um pouquinho antes. Nós vamos olhar para a grande falta. A grande falta é a falta de unidade com o todo. E para o orgulho. Todos nós nascemos já com um nível de orgulho, determinado aí desde os genes dos pais, a comportamentos hereditários, a hábitos, ao ambiente que nos cerca. Tudo isso vai compor um nível determinado de orgulho. E isso vai fazer com que eu reaja de determinada forma à experiência de falta. Quando eu for ter as minhas experiências de falta, é que eu vou saber se eu tenho capacidade, habilidade, competência para lidar com aquela falta, com aquela experiência de falta ou trauma. A experiência de falta é algo que eu vivi e foi traumático, ou mesmo que eu não experimentei, que eu não vivi, ok? Como é que eu vou lidar com aquilo vai depender se eu tenho ou não competências. E quando eu não tenho competência e eu tenho um certo nível de orgulho, é que vai ser determinado a intensidade desse trauma, ok? Bom, pensando nisso, a gente vai olhar para onde? A gente vai olhar para essa experiência de falta e para a falta de competência para lidar com ela, mas eu preciso sobreviver. Então, o meu cérebro cria mecanismos de defesa, mecanismos de solução. Ou seja, para eu não experimentar novamente aquela dor, aquele trauma, aquela experiência, eu crio mecanismos para me defender. E aí eu vou me defendendo da vida. E muitas vezes crio padrões de comportamentos para buscar me defender daquela falta, certo? No entanto, nós acreditamos que nós podemos suprir essa falta. E aí a gente vai tentando realizar desejos que vão ter uma cadeia subsequente. Então imagina que eu tive a experiência da falta. Não lidei tão bem com aquilo porque não tinha competência. E aí se instaura, a partir de crenças, de valores sociais, inclusive, familiares, ou seja, todos os signos e culturas que me permeiam, eu vou identificar que eu tenho uma necessidade. Bom, eu tenho aquela necessidade X. Cada uma dessas necessidades foi mapeada pela virtuologia. E nós trazemos, conforme o grau de evolução, né, a faixa de evolução que o indivíduo se encontra, o peso dessa necessidade para a nossa vida. São 53 as necessidades principais e elas realmente vão ter peso, tá? Então, assim, quanto isso mobiliza a minha vida? O quanto eu estou vivendo em função de realizar aquela necessidade? Esse é o peso da necessidade. E é dessa necessidade, obviamente, que vai acontecer os desejos, ou seja, eu vou fazer algo para atender aquela necessidade, que é realizar o desejo. Bom, o erro está onde? Em achar que realizando aquele desejo, em fazendo aquela necessidade ser suprida, eu vou cobrir aquela falta lá do passado. A gente não tem como cobrir uma falta. Por quê? Porque ela foi uma falta naquele fato, naquele momento, naquela situação. E eu não tenho como desfazer. Eu não tenho como ressignificar. Porque ela já ocorreu. O que eu posso fazer? Ah, eu compreendo isso agora, eu tenho outra cabeça, mas aquela falta continua lá. Então, ok, nós não vamos cobrir essa falta. No entanto, o que a gente pode fazer? Bom, lembra que essa falta teve um volume muito alto na minha vida, determinou minhas necessidades, os meus desejos, por não ter competência para lidar com ela no determinado momento ocorrido, correto? Bom, se hoje eu tiver competência, se eu hoje tiver habilidade, conhecimento, atitude para resolver situações parecidas com aquela.
Bom, como que a gente faz isso na virtuologia? Nós vamos identificar, conforme essas necessidades, quais virtudes precisam ser desenvolvidas. E essas virtudes são competências. Imagine o seguinte: eu não sei andar de bicicleta, eu não tenho essa competência. E eu caí lá na infância e fiquei muito traumatizada porque eu caí, por causa da dor física, por exemplo. Hoje eu posso aprender a andar de bicicleta e eu não vou cair mais, por exemplo. Ou eu posso cair, mas eu já sei que eu não vou morrer, porque eu já sei como funciona, eu já sei lidar, eu já andei muitos quilômetros, ou seja, aquilo não traz mais medo, não traz mais defesa da minha parte. Agora imagina que tem indivíduos que vão passar a vida inteira evitando chegar perto de uma bicicleta. Ou pior, nem vão tentar dirigir outras coisas para evitar aquela dor. É mais ou menos assim que funciona. Então, para você criar competências para solucionar determinadas situações e você não precisar mais cobrir nenhuma falta. Por quê? Porque quando eu tenho competência para lidar com uma situação, eu não preciso mais do mecanismo de defesa. E esse é o pulo do gato. Porque se eu não preciso mais me defender daquela dor, ela não me afeta mais. Então ela não vai moldar mais a minha vida. E eu consigo fluir para a vida. Na virtuologia a gente costuma usar uma frase que define muito bem isso. Tudo que te defende te destrói. E se você evita a dor, evita a vida. Vem fluir com a virtuologia.